Bem, irmãos, dando continuidade, primeiro dizer aos irmãos que eu estou aqui reunido com minha família. Nós estamos nesse momento de louvor, de adoração, de ouvirmos a mensagem de Deus e o que Deus tem para o nosso coração. Dizer que nós estamos orando por você, eu tenho orado por sua vida. Todos vocês que estão vendo essa transmissão são alvos das nossas orações. Temos orado por vocês, por suas famílias, e isso incessantemente. Esse é o nosso motivo de oração, que Deus mantenha em segurança, protegido, você e sua família. Que nenhum mal te aconteça, que a sua casa, o seu povo, aqueles que são seus amados, sejam cuidados nesse momento. Quero, assim, dizer para você a dinâmica do que nós vamos fazer agora nesse momento. Primeiro, eu vou transmitir para você a mensagem que Deus colocou em meu coração para esse momento, para esse tempo. Nós vamos dar continuidade, nós vamos dar sequência à série de mensagens sobre o livro de Amós, o livro do profeta Amós. Então eu peço que você deixe sua Bíblia aberta, porque nós estaremos lendo o texto bíblico, estaremos meditando sobre ele, dando continuidade assim à nossa série. A seguir, eu vou fazer alguns informativos, algumas informações que são necessárias, que são importantes para a vida da igreja, para a nossa vida como igreja. E depois disso, eu vou encerrar essa transmissão, mas eu encorajo você a aí nesse momento que você está reunido, possivelmente com sua família, fazer um momento de louvor, um momento de cantar louvores ao Senhor. E você pode escolher um hino do cantor cristão para fazer isso, você pode espiritual nesse momento, que você possa fazer o seu momento de louvor. A princípio, havia pensado em, nesse momento, reunir com o Ministério de Louvor da igreja para que juntos fazermos o louvor. Mas essa ideia ela foi porque por razões do próprio isolamento social que nós estamos defendendo nesse momento. Eu quero dizer para você, é importante ficar em casa, é importante cuidar da sua família, zelar. Nós temos que ter muito cuidado com pessoas idosas, com pessoas que têm doenças pré-existentes, que diminuem a capacidade do organismo de se defender. Então, mesmo que você não esteja nesse grupo, é importante que você fique em casa. É importante que você não saia. Então, porque você não sabe se você está doente. A enfermidade leva 15 dias para se manifestar, e nesses 15 dias você é um transmissor potencial. Então pode ser que você não pegue nada, mas que você tenha e transmita para alguém, e isso seria terrível. Então nosso objetivo é que as pessoas fiquem em casa. Defendemos essa ideia como pastor, uma palavra no coração. Fique em casa nesse momento. Não tente fazer diferente disso. Saia apenas se isso for imprescindível. Se não puder fazer sem isso. Ou melhor, se você tiver mesmo que sair. Também peço que você incentive outras pessoas a ficarem em casa. Eu sei que as pessoas idosas, elas são muito... Algumas, né? Algumas pessoas idosas são muito teimosas. E dizem, mas eu nunca vi isso, eu não aceito isso, eu não tenho medo.
mas esse é um momento, não é momento de ter medo, mas é momento de ter cuidado, de ter zelo, responsabilidade. Então a minha palavra pastoral para você, antes de mais nada, fique em casa. Por isso, nós não trouxemos a equipe de cânticos para estar aqui conosco nesse momento e nos dirigir em louvores, porque cada um está na sua casa, todos estamos reunidos aqui. Eu tenho certeza que os nossos queridos irmãos que compõem a equipe de cânticos de louvor da igreja está nesse momento unida conosco aqui. Então eu incentivo você a que ao fim dessa transmissão você continue reunido com sua família como está e cante louvores ao Senhor. Hoje é um dia muito especial, o aniversário, há pessoas aniversariando, mas nós vamos falar sobre isso logo mais à noite, no culto que nós teremos às 19h30, aí nós vamos falar sobre os aniversariantes da semana, inclusive sobre o aniversariante de hoje, o Estevão. Deus te abençoe, meu filho, que Deus te proteja nesse tempo que nós estamos vivendo. Amados, a nossa série de mensagens que nós estamos refletindo nesse momento é essa aqui: um país em crise por ter abandonado a Deus. Nós escolhemos esse título para esta série, escolhemos esse título para essa série antes de estourar essa pandemia. Talvez se nós fôssemos escolher o título para a série hoje ou semana passada, nós teríamos escolhido um mundo em crise por ter abandonado a Deus. E essa ideia de um mundo em crise por ter abandonado a Deus é uma ideia bem presente. Qual de nós não tem pensado sobre isso nesse tempo? Por que será que isso está acontecendo? Por que será que esse mal avassalador tem se abatido sobre a terra? Nós vimos, como eu disse, nós estamos numa série de mensagens que estuda o livro de Amós, do profeta Amós. Nós vimos na semana passada, na última mensagem, nós vimos que Deus é Senhor de todos. O nosso Deus, ele não é Senhor apenas daqueles que decidem viver com Ele. Ele não é Senhor apenas daqueles que nós chamamos povo de Deus. Nosso Deus é Senhor de todos. O nosso Deus é Senhor dos ímpios. O nosso Deus é Senhor dos reis. O nosso Deus é Senhor dos governantes. O nosso Deus é Senhor dos orientais. É Senhor daqueles que nunca ouviram falar sobre Deus. O nosso Deus é soberano e Ele está acima de todos. E Ele comanda a história. Ele é como se Ele estivesse num painel de controle, onde Ele tem todo o controle sobre os acontecimentos mundiais. E Deus, então, nesse tempo, escolheu para chocar todas as pessoas com isso que tem acontecido. É bem verdade que esse é um mal que ninguém gostaria de estar vivendo. Ninguém gostaria de estar vivendo essa situação. Eu tenho conversado com alguns irmãos da igreja, tenho telefonado para os irmãos, e nessas conversas que tenho tido, a maioria ela diz assim: ah, pastor, eu estou com muita saudade da igreja, estou com muita saudade do convívio dos irmãos, estou com muita saudade. É verdade, nós estamos com muita saudade, mas precisamos entender que Deus está nos chamando para um tempo novo. O desafio que se impõe a nós nesse momento é entender esse novo tempo, é entender o que Deus está comunicando ao mundo através disso tudo. E hoje nós vamos ler
nós vamos ter a próxima, a mensagem de hoje, é assim: Deus alerta seus filhos. Entenda essa palavra de hoje como um alerta de Deus aos seus filhos. Eu disse que Deus é Senhor de todos. Na mensagem anterior, só para poder fazer o link, na mensagem anterior nós vimos que Deus emitiu juízo, Deus proferiu sentença contra outras nações. Nós vimos 3 pares de nações contra as quais Deus proferiu sentença. Então ali Deus proferiu sentença contra nações que aliás, nós vimos 2 pares. Uma outra nós veremos hoje, a outra semana que vem. Naqueles 2 pares nós vimos que Deus proferiu sentença a povos que não tinham o menor conhecimento de Deus, nunca foram povo de Deus. Depois, Deus emitiu sentença a povos que já tinham, de alguma maneira, feito parte do povo de Deus, que eram descendentes de pessoas ligadas ao povo de Deus, como nós poderíamos dizer assim, filhos de crente. E hoje, Deus vai falar ao seu povo, ao povo de Deus, aquele que é reconhecido como povo de Deus, herdeiro da promessa de Deus. Então eu quero dizer que o juízo, essa sentença, é diferente. Quando Deus sentencia pessoas que não são do seu povo, é castigo. Quando Deus sentencia aqueles que fazem parte do seu povo, é disciplina. E Deus então alerta o seu povo de que a disciplina está chegando. Eu gosto muito de pensar nessa palavra como um alerta de Deus. É como Deus dizendo a mim e a você: olha, tome cuidado. Olha, você está vivendo longe, você está vivendo distanciado da minha vontade. E se isso não mudar, se você continuar vivendo dessa maneira, se você continuar fazendo dessa maneira, isso de ruim vai acontecer com a sua vida. É assim que Deus fala ajudar. Deus, então, nessa passagem que nós vamos ler agora, ele vai proferir, ele vai pronunciar, falar uma sentença contra Judá, que é o seu povo. Então vamos ler a palavra de Deus. Vamos lá? Amós, capítulo 2, versículos 4 e 5, apenas esses 2 versículos. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo. Rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso, porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Abençoe através da sua palavra. Oremos. Pai querido, obrigado por essa palavra lida. Nos tem falado, porque a tua palavra é viva e eficaz e ela nos mostra o caminho do Senhor para nós. Que esse alerta do Senhor seja compreendido pelos corações de cada um que está assistindo essa transmissão. Ó Deus, e que nós possamos, além de compreender esse alerta do Senhor, nós possamos reagir positivamente a ele. Um alerta não do mal que sobrevirá, mas que esse seja um alerta que nos leve para perto de Ti, para junto de Ti, para a Tua presença.
para vivermos conforme é a tua vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amado, então, essa palavra de hoje é diferente da última. A última, ela falava para pessoas que não tinham relação com Deus, que não tinham uma relação estreita. Há pessoas que vivem totalmente longe de Deus, que nunca foram cristãos, nunca tiveram assim grande contato com cristãos, não são de família cristã, são pessoas assim como os povos pagãos da antiguidade se referiu. Há que são filhos de cristãos, que fazem parte da família com uma origem cristã, com uma origem de povo de Deus. Muitos são filhos de crentes, muitos são filhos de pessoas que viveram ou vivem ainda a sua vida no Evangelho. Quantos traficantes há filhos de pessoas muito consagradas, que viveram desde pequeno, conforme, caminhando na igreja? Quantos cantores, artistas, que aprenderam a cantar nos corais da igreja, nos grupos de música da igreja, e que se afastaram desse caminho e que estão vivendo sua vida dissolutamente. A esses, Deus falou na semana passada, na última mensagem. Mas há pessoas perdidas dentro da igreja. Há pessoas que vão ao templo, que participam das atividades da igreja, mas que estão longe da vontade de Deus. Muita gente pensa que basta ir à igreja. Outros ainda pensam que não, basta ir à igreja e entregar o dízimo. E basta ir à igreja, entregar o dízimo e falar alguma coisa sobre Deus. Esse é um engano. É preciso fazer a vontade de Deus. Deus nos chama nesse tempo para sermos igreja além das quatro paredes. A igreja está reunida. A igreja está unida de Deus. Você está fazendo a obra de Deus? A vontade de Deus? Isso tem norteado a sua vida. Então, amado, olhe para o texto e perceba as transgressões de Judá, e por 4 não retirarei o castigo. É uma expressão utilizada no livro de Amós para dizer o seguinte: a ciência está esgotando. Essa expressão daquele tempo para dizer exatamente isso. Olha, eu já estou por conta com o que você tem feito. É como a taça já está quase transbordando. E quando ela transbordar, tudo será derramado. Então, essa é a expressão para dizer: não vamos ultrapassar, vamos retornar, vamos esvaziar a taça da ira de Deus sobre nossas vidas. Vamos tomar esse cuidado, irmãos. Vamos ter esse zelo pela vontade de Deus, pela vida com Deus. Preste atenção. Ele está falando aqui o que eles fizeram.
porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os estatutos. Não, porque rejeitaram a lei do Senhor. Mostra que o que Deus tinha contra Judá, conhecia a lei, conhecia a vontade de Deus, conhecia aquilo que foi feito, mas rejeitava esse conhecimento. É como saber a vontade de Deus, falar sobre a vontade de Deus, mas não querer viver a vontade de Deus. O que Deus espera de você é que você viva a vontade dele. Não apenas que você conheça, não apenas que você saiba, mas que você viva conforme a vontade de Deus e os seus estatutos. Irmão, como você tem vivido? Como tem sido a sua vida com Deus? Você espera de você uma vida de oração, correto? Você sabe que Deus espera de você uma vida em que você leia a palavra dele. Você tem feito? Você sabe que Deus espera de você uma vida santa, separada do pecado. Busca viver de maneira íntegra. Você tem feito assim? Sido um crente confessional, só de palavra, só da boca para fora. Como você tem vivido? É isso que importa para Deus no seu povo. Quando Deus proferiu sentença aos outros povos, falou de como tinha maltratado na guerra, ele falou de questões relativas a este mundo, sendo julgadas e castigadas por causa das coisas deste mundo. Quando Deus fala ao seu povo, ele vai além. A expectativa de Deus para você é mais alta, é mais elevada. Quando nós confessamos andar com Deus, ele espera mais de nós. Deus espera mais de você. Deus espera que você seja melhor crente. É isso que ele está falando para nós. E que interessante, se deixaram enganar por suas próprias mentiras. Quando Deus diz ao seu povo, olha, você está sendo julgado porque se deixou enganar pelas suas próprias mentiras, quer dizer que o povo estava acreditando naquilo que ele mesmo tinha inventado. Aqui, Deus está combatendo a heresia. Amados, como o povo de Deus inventa moda. Como o povo de Deus inventa ensino errado. Quando nós falamos em heresia, ensino errado, nós pensamos assim, de teólogos. Nós pensamos, por exemplo, na teologia da prosperidade. Isso está muito na moda falar sobre isso. Mas, amado, eu quero que você pense na sua própria, nos ensinos que você mesmo tem criado para a sua mente. Que você diga assim, não, todo mundo fala assim e assim, mas eu penso desse jeito. Eu conheci uma que tinha os seus filhos, o seu marido, e ela ia à igreja, ao templo, se reunia ali, levava os filhos, mas quando chegava em casa,
fazia uma releitura de tudo aquilo que foi falado à luz do seu próprio entendimento. Ela não sabia, mas o que ela estava fazendo era ensinar aos seus filhos a teologia dela. Conforme a palavra de Deus ensina. Amado do Senhor, cuidado com a sua teologia. Cuidado com o seu pensamento a respeito das coisas de Deus. Coisas de Deus. E o texto vai além e ainda diz: após as quais andaram seus pais. Muita gente traz consigo os ensinamentos que aprendeu dos seus pais. Então, a pessoa pensa assim: não, mas o meu pai dizia assim, então tem que ser assim. A religiosidade não precisa ser exatamente a religiosidade dos seus pais. Deus está chamando você nesse tempo para construir uma história. Se os seus pais erraram, se os seus pais te ensinaram a viver a vida cristã de relapso, conforme a vontade de Deus. O versículo 5, ele fala sobre o castigo. Por isso, porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Fogo aqui é juízo. Fogo aqui é castigo. Deus está dizendo que o mal viria a Judá. Porque Judá não se arrependeu. Porque Judá não mudou o seu modo de agir. Essa palavra do profeta era um chamamento, um alerta à mudança de vida. Essa palavra de Deus hoje para o seu coração é um chamamento, um alerta para a mudança de vida. Não atendeu, continuou vivendo como viveram seus pais, continuou fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, adorando ao Senhor com seus lábios, com o seu entendimento, mas desonrando ao Senhor com a sua vida. Como você vai reagir a esse chamamento do Senhor? Como você vai reagir ao alerta do Senhor? Eu quero deixar aqui o meu conselho. Atenda ao alerta de Deus. Reaja positivamente ao alerta de Deus. Deus chama você, sua família, a adorá-lo com sua vida, integralmente, para ser totalmente dedicado ao Senhor, a fazer o seu trabalho como se estivesse trabalhando para o Senhor, a cuidar da sua família como se estivesse prestando um serviço ao Senhor.
desejo que isso faça diferença para você e que você seja transformado por essa palavra de Deus. Amém, igreja? Que Deus te abençoe e que realmente você possa, decidido dessa maneira, viver mais próximo da vontade de Deus. Como eu disse, eu vou fazer alguns informativos. O primeiro deles é a respeito do louvor logo a seguir. Quero lembrar isso. Então, assim que nós encerrarmos essa transmissão, compartilhe com sua família, que possivelmente está reunida com você, de cânticos, de hinos, louve ao Senhor. Um outro informativo que eu tenho é a respeito de missões. Nós estamos em missões mundiais. O mês de março é o mês de missões mundiais. Missões mundiais não está interrompido. Aliás, todo sábado às 16 horas, a Junta de Missões Mundiais tem feito transmissões ao vivo. Também é possível você assistir às transmissões da Junta de Missões Mundiais. E ali, na transmissão da Junta de Missões Mundiais, eles deram uma opção. A opção adotada pela Junta de Missões Mundiais para este ano, em virtude de toda essa situação de suspensão das atividades da maioria das igrejas, é que os irmãos que desejam contribuir com missões mundiais façam isso através de depósito na própria conta da Junta. Então a Junta disponibilizou contas para que sejam feitos os depósitos das ofertas de missões mundiais. Então a nossa orientação para a igreja é a seguinte: nós vamos colocar no grupo da igreja, lá no grupo do WhatsApp, nós vamos colocar a informação de conta para contribuição de missões mundiais. E aí assim, você vai fazer essa contribuição direto na conta da Junta de Missões Mundiais e vai guardar o recibo. Por quê? Porque depois esse recibo vai ser utilizado na tesouraria da igreja para que nós possamos saber quando alcançamos o alvo estabelecido para missões mundiais. Então nós faremos a terra se alegrar. E quero inclusive dar uma palavra especial sobre isso, porque a terra precisa se alegrar com o amor de Deus muito mais agora. Veja, irmãos, esse tempo é um tempo especial, porque quando o mundo vive um tempo como esse, ele fica mais sensível à palavra de Deus. A palavra de Deus é capaz então de chegar a pessoas. Eu estava conversando com um colega que pastoreia na Itália e ele estava falando sobre isso. Ele vê, hoje de manhã eu conversei com um colega que está na Irlanda e o que eles falam é exatamente isso. A Europa, ela vive um tempo que estão chamando de pós-cristianismo. A Europa esfriou-se na fé. São grandes templos desprovidos de espiritualidade. Os nossos irmãos em Cristo que estão lá na Itália fazendo missões, eles estão na Itália, na Europa toda, estão vivendo um tempo dramático, porque há um esfriamento. As pessoas conhecem, mas não vivem o Evangelho. Nesse tempo, eles estão entendendo esse tempo. Os nossos irmãos que são missionários na Europa, em todos os lugares do mundo, estão entendendo esse tempo como uma oportunidade criada por Deus. Estão entendendo esse tempo como um mover de Deus, uma possibilidade grande, um desafio grande. Então nós precisamos nesse tempo ainda mais fazer o mundo se alegrar com o amor de Deus. Então você pode entregar a sua oferta direto na conta da Junta de Missões. Eu quero dizer à igreja que nem um centavo de todas as ofertas de missões mundiais fica retido na igreja.
Toda a oferta de missões mundiais vai para a Junta de Missões Mundiais para que ela possa custear a pregação do Evangelho em todo o mundo. O último informativo é sobre a fidelidade do povo de Deus. E essa palavra aqui é muito específica. A igreja. Sabe por quê, irmão? Porque quem é fiel é fiel. Quem é fiel quando o templo está funcionando, é fiel quando o templo não está funcionando. Quem é fiel estando fisicamente presente ali. E quem é fiel quando nós estamos como igreja reunidos em nossas casas. Então, para você que é fiel e que deseja continuar entregando seu dízimo, fazendo suas ofertas, nós temos os dois caminhos. O primeiro caminho é você entregar o seu dízimo ou a sua oferta, que não seja a oferta de missões, direto na conta da igreja. Também essa conta está no seu envelope de dízimo, tem o número da conta lá, mas nós vamos colocar também no grupo. Então nós vamos colocar o número da conta e tudo mais para você fazer o depósito, se isso for mais viável para você. Se você desejar entregar diretamente na igreja, nós, no templo, você poderá fazer o seguinte: faz contato dizendo assim, olha, eu quero entregar o meu dízimo. E aí nós vamos marcar com você um dia e horário que você vai poder ir até lá e entregar o seu dízimo. Como eu disse, essa é uma questão de fidelidade. E a sua fidelidade pode se manter e deve nesse momento que nós estamos vivendo. Amém, igreja? Nós vamos então encerrando esse momento aqui, essa transmissão. Eu agradeço a Deus pela sua vida e quero mais uma vez orar por você. Antes, lembrar que nós estaremos então aqui às 19h30 para o culto da noite. Aguardo vocês. Pai, mais uma vez te agradecemos pela tua presença, te agradecemos pelo teu ensino, pelas tuas orientações, te agradecemos pelo alerta e pelo desafio que o Senhor tem colocado à nossa frente. Abençoa teu povo, abençoa, Senhor Deus, o rebanho que o Senhor tem me dado o privilégio de pastorear. Que eles sejam cuidados pelo Senhor e que todos aqueles que estão ouvindo, assistindo essa transmissão, possam ser alcançados por tua graça. Que o Senhor possa derramar sobre cada um bênçãos, possa nos proteger e possa cuidar de nós. Somos teu povo, confiamos em ti, amamos ao Senhor, a despeito de qualquer circunstância. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.